ele faz essa referência aos militares, né? E diz que é preciso rediscutir o papel dos militares, Gabi. E o Gilmar Mendes fez isso no voto dele, porque o Supremo Tribunal Federal foi chamado para dizer, afinal, existe poder moderador ou não existe poder moderador? Não existe. E o Gilmar Mendes, ao dar o voto, deu também uma espécie de uma aula do que significa essa tentativa das Forças Armadas emparedarem a democracia. Eu destaquei alguns trechos do voto do Gilmar Mendes para a gente trazer aqui. O que ele diz? Ele diz que ele se baseou muito no que já falou o Flávio Dino, que deu um voto histórico também, e afirmou, diante de tudo que temos observado nesses últimos anos, faz-se necessária a intervenção do Supremo Tribunal para reafirmar o que deveria ser óbvio, o silogismo de que a nossa Constituição não admite soluções de força. Ele fala que tem até perplexidade de ter que debater isso, né? Se sente perplexo de ter que dizer o óbvio. Não pode. As Forças Armadas não podem intervir. Ponto número 1. Vamos um pouco adiante. Tem um outro trecho aqui importante, né? Ele diz que essas manifestações pedindo a intervenção e a vinda das Forças Armadas com esse papel de poder moderador surgiram ou se intensificaram no vácuo dos últimos anos. Constituem desdobramento de um fenômeno recente, protagonismo político que aconteceu por parte das Forças Armadas, que tem como um de seus principais objetivos ideológicos tornar preponderante a despropositada interpretação do artigo 142. Então ele diz que é despropositado, o que alguns juristas, inclusive, chegaram a defender. Vamos adiante. Isso aqui é o voto do Gilmar Mendes. Ele diz, do alto de suas pretensões de poder, as Forças Armadas chegaram ao descalabro, olha o Gilmar Mendes, chegaram ao descalabro de tentar constranger até mesmo este Supremo Tribunal Federal no exercício de suas competências constitucionais. E aí ele cita o famoso tweet do general Vilas Boas. Eu achei importante o Gilmar Mendes colocar isso e deixou documentado. Assim, o Supremo entendeu aquele tweet como uma tentativa de constranger, disse o Gilmar Mendes. Lembrem-se, foi na véspera de decidir se o Lula ia poder ser ou não candidato, Chico. Twitter lido no Jornal Nacional com toda a pompa, com ares ali dramáticos pelo Bonner, que interferiu na eleição. Interferiu porque não deixou o Lula ser candidato. E o Gilmar Mendes deixa isso para a história no voto dele, né? Tentativa do Exército a propósito do julgamento do HC, que seria finalizado no dia seguinte, né? E ele diz que foi uma tentativa de emparedar o Supremo Tribunal Federal. Vamos adiante. Ele diz assim, a hermenêutica da baioneta, é curioso, aí é aquele estilão de jurista, né? A hermenêutica da baioneta não cabe na Constituição. Me lembrou até o Ulisses Guimarães, né? Mas o Ulisses acho que era até um pouco mais direto nas falas, né, Chico? Então não cabe na Constituição baioneta dizendo o que nós vamos fazer ou não vamos fazer. Gilmar Mendes. E por fim, ele conclui dizendo, portanto, que não há essa história de poder moderador e recomenda, ele determina que o acórdão do Supremo, dando essa interpretação definitiva de que não há poder das Forças Armadas, ali no artigo 142, poder moderador, que seja enviado para a Advocacia Geral da União, para o Ministro da Defesa, para que haja difusão em todas as organizações militares, inclusive nas escolas de formação. Ele diz o seguinte, mandem os nossos votos no Supremo para os militares lá embaixo nas escolas entenderem qual é o papel deles. Passou um sabão nos militares o voto do Gilmar Mendes, no meu entendimento, Chico. Seria muito interessante que a garotada que entra nessas escolas recebesse mesmo. Eu acho que não vai chegar lá. Vão rasgar no caminho, porque eles querem manter toda a bravata, todos os poderes que os militares sempre pregaram. Mas seria interessantíssimo que qualquer pessoa formada em escola militar já lá no banco escolar soubesse que não dá para sair dando golpe por aí. Em nome da Constituição. Porque essa história, não, nas 4 linhas da Constituição, não. As 4 linhas da Constituição dizem que não pode usar as Forças Armadas como um poder para, por exemplo, manter no poder o candidato que perdeu a eleição, que era o que o Bolsonaro queria fazer, usando vários militares nessa tentativa. E aí eu avanço, terminando aqui o voto do Gilmar Mendes, obrigado à nossa produção que separou aqui os trechos do voto do Gilmar Mendes.